Bem-vindos ao Falando de Fraude. Hoje nós chegamos ao 58º programa do Falando de Fraudes, um programa que traz a conscientização, a prevenção contra golpes e fraudes digitais. Há uma diferenciação e nós vamos também hoje ver isso no programa. E hoje o nosso programa é muito bom para quem já está iniciado em biometria e para quem não está iniciado, porque hoje olha o título, Adeus Senha. Bem-vinda à Biometria 5.0. E hoje eu trago uma pessoa caríssima aqui, a Andréa Rufino, e ela vai se apresentar. Mas antes de se apresentar, eu preciso fazer duas coisas, Andréa. Me dá uma licença, um espaço. Eu preciso falar que a gente tem um mantra. Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, com certeza conhece alguém que já caiu. E o segundo, agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles esse programa não poderia existir. E a gente precisa levar esse trabalho, que é um trabalho de utilidade pública, de conhecimento, de carreira. Bem-vinda, Andréia. Me fale um pouco sobre você. Olá, Afonso, eu sou Andréa Rufino. Bom, eu sou apaixonada por prevenção de fraude e sou embaixadora da prevenção de fraude aqui no Brasil. E eu venho com um trabalho ao longo dos anos conscientizando as pessoas sobre o cuidado com a sua identidade digital e para prevenção de fraude e de golpes. Então, e você também tem uma empresa que está trazendo trabalha com certificação digital, de biometria, e estão trazendo algo novo, né? Mas antes de você falar tudo isso aí que os nossos internautas querem conhecer, aqueles que conhecem um pouco e dessa novidade, eu gostaria de entregar para você uma lembrança do Falando de Fraude e da G2 Brinde, para eternizar esse momento que você esteve presente no nosso programa. Agradecer a sua presença desde já. E internautas, assine o canal, para nos dar essa força. Siga-nos no Instagram, siga-nos no LinkedIn, sigam Falando de Fraudes também em todos os agregadores de podcast, passem para os seus amigos, né? Porque informação é o que vale hoje, informação é o que vale. E a gente traz informação e prevenção para esse programa. Muito obrigada pelo presente. Então, a sua empresa aprove o que ela faz, que ela está trazendo, que você está trazendo para nós nessa parte de tecnologia da biometria 5.0. A Prove Identity é uma empresa que avalia um score de risco e a identidade digital por trás do que todo mundo tem na sua mão o dia inteiro. O celular, mas não o aparelho celular, e sim o número de celular por trás da conexão. Hoje, a Prove consegue conectar 99,9% de todas as pessoas e entender. Tem como parar e voltar? Por favor. Pode ir e voltar, tá? Tá bom. A Prove Identity hoje verifica o que está por trás de todas as conexões no Brasil. Um celular, mas não o aparelho celular, e sim o número vinculado àquele usuário.
É como se eu dissesse, bom, Afonso, Andréa, a Andréa está conectada ao mesmo número de telefone há mais ou menos 20 anos. Com a portabilidade, todo mundo leva um celular, leva o seu número adiante. Quem que não leva? Então, as pessoas que têm um número recente, ou é porque teve, ou porque são crianças, adolescentes, então tem recente o número de celular. Aí não tiveram idade Ou- ainda para ter uma Exatamente. Eu tenho há mais ou menos, sei lá, 20 anos. Você há quanto tempo? Desde nesse- 97. 97. Quando E sai- hoje com a portabilidade, todo mundo leva o seu telefone. O meu foi um número até começar a portabilidade, que deve fazer o quê? Uns 10 anos a portabilidade, né? Depois disso, eu tenho. É muito interessante, né? O meu número é o mesmo desde que a TIM chegou no Brasil, que ela fez um plano pro Dia dos Namorados TIM para TIM. Então eu tenho o mesmo número que a minha esposa tem, com um número diferente só. E é o mesmo número. Eu tenho da Já do troquei em várias Baby. operadoras, né? Lembra do Baby? Eu não lembro como é que era o segundo nome. Era um telefone que você comprava. Era Baby Phone. Não sei, mas foi um pouco antes da TIM Sim. chegar no Brasil. Então, se as pessoas comuns, as pessoas honestas, as pessoas do dia a dia, as reais, elas têm um número de telefone que está atrelado a ela. Sim. Hoje, se você tentar rastrear alguém pelo seu RG, você não tem tanta informação, você não consegue cruzar. Se- Porque não é inclusive nacional, né, o RG, né? Você pode ter morado em vários estados, né? Agora é nacional, tem uma. Sim. Está implementando. O CPF não diz nada, diz se é válido ou não válido. Não tem nem a data de nascimento. Veja, quais são os indicadores hoje atuais que falam quem é você realmente? Provavelmente você tem um histórico com a TIM. Não sei se você mudou de. Não estou aqui querendo fazer propaganda Sim. de operadora de celular. Ah, hein? eu mudei, mas assim, eu acho que o histórico fica na portabilidade na Anatel, né? Fica. Ele fica, o histórico não. E com a sua nova operadora, você também tem um histórico. Sim. Então, são esses históricos que a gente avalia, mas a conexão na hora. Então, imagina assim, no mundo hoje da inteligência artificial, onde existe vazamento de dados, um monte de identidade digital sendo usada, falsificada, que é a identidade sintética, e usada aí a esmo para abrir conta e fechar conta. O mundo hoje está uma pandemia de fraude. Nós somos o segundo país do mundo mais atacado em fraudes, né? Sim. Temos esse mérito de estar em segundo lugar, né? E somos, acho que, o segundo também país do mundo que mais acessa as redes sociais e também está crescendo em nível de marketplace, né? Então a certificação precisa ser. E quanto melhor, mais segurança, porque o fraudador está sempre um passo à frente, né? Claro. Agora, você imagina um mundo onde antes era one-to-one, ou seja, era eu tentando fazer uma fraude contra você. Agora é one-to-some, ou seja, sou eu tentando fazer fraude em várias pessoas. São escritórios de fraude, Andréia. Então, a inteligência artificial, ela entregou a possibilidade da volumetria da fraude. Então, hoje não vale tanto a pena eu tentar descobrir o celular do Afonso, ou tentar descobrir alguma senha sua exclusiva. O que eu faço? Uma para várias. Então, para fazer essa escalabilidade de fraude, é necessário que o usuário, que o fraudador não use um celular. Ele usa uma conexão VoIP, que é uma conexão de internet, conectada como um emulador, fingindo ser um celular, e assim ele faz várias tentativas ao mesmo tempo. Quem cair, a caiu. Farm Fraud. É o Fraud as a Service. Farm Fraud. A gente pode aqui brincar com vários termos, mas é isso, na verdade é assim. Os caminhos da fraude são vários, né? Não, e se você pensar que em 2021 vazou 104% dos dados do Brasil, e quando eu falo 104%, parece um número até bem estranho, né? Porque como é que vazou mas mais? Porque tem mais que um celular. Não só isso, vazou dados de gente morta. Ah, sim.
Então, você tem os dados, 100%, 104% da população vazou. Quando eles vão conseguir alguma que eles chamam de cadastro, né, conseguir cadastros, né? Eles vão na Dark Web, na Deep Web, e aí compram tudo e aí Sim. levam também algumas coisas que não são muito emprestáveis, né? Mas assim, é como você vai na feira, às vezes tem a parte de baixo do produto não tá. Acontece muito com morango, né? Que em cima tá bom, embaixo tá ruim. Então também para os faladores acontece. Mas é assim, como você falou, é quantidade, então isso não leva muito, né? Eu só queria te dar falar uma coisa que um tema que não tem muito a ver, tem a ver, mas não tem a ver com 5.0, que é sobre essa quantidade de fraudes. Eu vou te dar mais um dado para você levar para sua empresa. A gente fez um programa que não foi ao ar, com 6 adolescentes, né? E uma educadora que é do Instituto. Eu gosto de fazer propaganda porque o Instituto é muito bom, é o Tech Kids. Ele está trazendo educação para as crianças para quando chegarem numa empresa ficar mais fácil de elas já terem um treinamento porque hoje os ataques. E a gente descobriu, por depoimento das próprias crianças, uma delas tinha uns dias antes, 2 ou 3 dias antes, tentado um golpe do Pix reverso. Sim. Você vê, então o fraudador não escolhe mais. Ele não está mais escolhendo eu, Andréia, né? O pessoal aqui do estúdio, ele tá pegando qualquer um. E foi igualzinho, foi por voz, tudo direitinho, né? E, então, a gente vê que o cuidado que a gente tem que ter, né? O cuidado que a gente tem com nossos dados, né? Mas o que a sua empresa faz de segurança mesmo? O que ela proporciona, por exemplo, deve trabalhar para bancos, e-commerce, Sim, né? sim. Então, o que ela trouxe como é uma multinacional, não é isso? Isso, nós temos 10 dos 10 maiores bancos do mundo são clientes. Parabéns, ou seja, 10 parabéns. de 10. E 1.000 empresas que confiam hoje na Proof. Isso facilita muito o trabalho das empresas, porque a agilização e a certificação, ela sendo rápida e sendo realmente efetiva, facilita muito. Hoje tira várias etapas, né? Antigamente, você ia comprar um carro, tinha uma empresa de cadastro, depois mandava, Sim. demorava. Então, hoje em dia, é tudo rápido, como as pessoas querem, tudo na palma da mão, né? É. Mas não pode esquecer a segurança que uma empresa dessa dá para as empresas que vendem o produto, que financiam o produto. Então, nós temos a pontuação de risco, ou seja, não é um código fechado onde eu sou tomadora de decisão. Então, porque hoje existem muitas empresas que falam assim, eu garanto para você o chargeback, ou seja, eu garanto que você não vai ter fraude. Qual é o modo mais fácil de não ter fraude ou não levar um golpe? Não vender. Não transacionar, eu ia falar exatamente. Não vender. Se for a pessoa ter 2 celulares, um para transacionar, outro para fazer o resto. Então, assim, Não dá. O mundo, desde que o mundo é físico, a fraude existe. Sim. Então, se a gente pegar fraude de moeda, os primeiros dados são de 506 a.C. Não, mas tem fraudes antes desse daí. Coincidentemente, eu achei um programa de história que tem as fraudes do mundo, as primeiras fraudes do mundo. A primeira fraude que tem foi vender o título de imperador em Roma. Então, é isso. A gente está falando, desde que existe uma vantagem, está atrelado, Sim. pode existir um golpe. Sim. Quer ver uma coisa que é interessante? O mapa do tesouro. Ninguém parou para pensar. Mas eu posso te falar uma coisa. O mapa do tesouro seria a primeira coisa que eu usaria como perícia numa fraude de seguro. Por que eles faziam o mapa do tesouro? Os piratas. Porque eles saíam do porto, faziam um seguro. Mesmo se eles tivessem encontrado ouro, ou deixado de encontrar, o que fosse, eles iam para algum lugar, escondiam tudo que eles tinham no navio, voltavam para o porto. Recebeu o seguro. E avisavam para a seguradora que o navio estava vazio. A seguradora fazia uma perícia, uma visita no navio. Estava vazio. Não encontravam nada. Só que para ser lucrativo para o pirata, ele precisava voltar para pegar o que ele escondeu. Sim. Então, era a prova da fraude dos piratas, da pirataria, ou de seguradora. Então, hoje, quando as pessoas falam, nossa, aumentou a fraude em seguradora,
ela sempre existiu, desde que a Sim, seguradora existe. Hoje aumentou por causa dos meios de fazer as Sim, fraudes. Então, hoje os sim. meios, como você falou, né, antigamente era no singular, agora no plural, né? É. Então, hoje nós temos escritórios de fraudes com inteligência artificial, com gente de máquina para escolher as categorias. A gente tem uma programação, as fraudes do dia a dia, que são os boletos falsos, o WhatsApp, Sim. as fraudes de ocasião, né? Os grandes golpes, os grandes ataques, né? O número de ataques cada vez maiores que tem. O ransomware é o vírus mais difundido do mundo, né? Nos grandes ataques. Mas o que a sua empresa está trazendo de novidade, ou está desenvolvendo, ou está chegando no mercado, que é o 5.0, adeus senha. Nós não vamos mais ter senha, pessoal. Sem senha. Biometria 5.0, ou podemos chamar de tokenização 5.0. O que Ou é, seja, que é isso? o Afonso é o Afonso independente do aparelho que ele use, da conexão que ele use. Então, do mesmo jeito que a inteligência artificial hiperconectada, ela faz... Antes a gente falava que os fraudes eram em escala industrial. Na escala industrial, você precisa entender que existe uma ordem de industrialização. Então, você primeiro cria o parafuso, para depois criar um pedaço do aparelho, para depois conectar. Na inteligência artificial generativa, tudo está acontecendo o tempo todo. E está Em qualquer modo, se renovando. todos os modos e o tempo todo. Então, o que é a tokenização 5.0 e a biometria 5.0 é? É um modo de inteligência de você entender as metodologias de fraude, os modelos de uso, e você prever o que a pessoa vai fazer e identificar anomalias. Anomalias sensíveis, ela vai aprender o comportamento do usuário. O comportamento, mas não só o comportamento de virar, mas assim, a biometria, ela vai ser feita sem fricção. A prova de vida vai ser sem fricção. Eu não preciso que a pessoa... você fala que é fricção? Ou seja, sem eu precisar mostrar um círculozinho e fazer assim. Outra coisa. Hoje a gente tem um problema... Isso é falho. Então, hoje em dia a gente tem um problema muito grave relacionado à biometria facial e comportamental, com a inclusão digital. Por quê? Porque pressupõe na biometria facial, e todo mundo diz que é incrível, mas pressupõe que a foto é bem feita, num lugar com boa luz, com boa conexão, que a pessoa tenha câmera, que a câmera funcione. Agora, imagina o seguinte, no Brasil existem mais ou menos, 18 mil aparelhos, versões de aparelhos diferentes. Então, a gente está falando de uma realidade na Faria Lima, que não é a mesma realidade de aparelho da minha mãe. Sim. Ou da minha tia-avó que mora no interior. Sim. Então, são realidades... No nossas pessoas mais simples, né? Mais simples, Sim. pessoas mais idosas, não sei. Os meus Tem filhos menos passam pitch, o celular para minha inclusive, mãe, que passa depois para não sei quem. Então, os aparelhos vão se aperfeiçoando. Cada vez que lança, por exemplo, um iPhone, vai aumentando o número de pitches que ele capta, etc. Para foto é a mesma coisa, né? Qualidade da foto, luminosidade. Sim, agora imagina um mundo onde todo mundo põe a tecnologia aqui, super avançada, mas os aparelhos não estão. É igual um carro muito bom, por exemplo, uma Ferrari nas ruas Numa brasileiras. estrada ruim. Não, nas ruas brasileiras, né? Sim. Cheio de buraco, o cara vai quebrar na primeira esquina, né? Sim, então... Ou gasolina ruim também. Isso é importante de ser notado também. Então, na abertura de conta, quando a gente fala de inclusão e de tokenização e biometria 5.0, eu estou falando que eu vou entender o Afonso como é o Afonso, a Andréa como é a Andréa. E uma pessoa que está na aposentadoria rural como esta pessoa. Que está no campo, é diferente. É diferente a conexão. Então, eu não posso colocar o meu standard de tecnologia aqui. Eu preciso entender e fazer o blockchain de informações, a conexão de todas as informações sobre aquele indivíduo de um modo mais sensível e menos voltado a uma obrigatoriedade de tecnologia. E eu vou entender o comportamento do, Dom Alberto, que mora em Barretos. Mas não é só o comportamento, ela vai também pegar várias coisas físicas, né? Como os dados, a íris, as veias, como é que funciona? Íris, batida do coração, voz,
É o conjunto fingerprint de que coisas. você coloca, o tom, o tempo que você fala, a luminosidade A jeito, a normal. forma que você digita também. Parece que tem essa parte que pega. Tem. A digitação é uma das informações, ela já existe bastante, de Sim, comportamento de virar a tela, o isso. tempo de digitação e outros itens. Só que ela tem que estar conectada a uma inteligência um pouco maior. Porque se eu só entregar essa informação, o celular está de lado, sempre foi usado assim, agora está de lado. Tá? E Não o que eu significa faço com isso? nada, né? Então, Agora, o tom dele bater as teclas significa, né? a grande verdade é que o conjunto De tudo, das todas as informações informações. é que vão dizer que você é você e que eu sou eu. Então, e para informação que eu tenho que isso é muito rápido. É. Isso é muito rápido. Milissegundos. Hã? Milissegundos. Milissegundos. Então, não vai ter nenhum obstáculo de. Talvez seja mais rápido que nós estamos fazendo hoje de fazer aquela selfie, não é isso? É isso. Eu estava comentando sobre a questão da escala industrial. Hoje, a escala não é mais industrial, é só sobre identidade sintética. Antes, para você montar um Frankenstein, eu chamo de Frankenstein, tá? Que é você pega o RG de alguém, de uma criança, com o CPF de alguém morto, aí você pega o endereço que não existe e você vai montando seres novos. Esses seres são usados, essas identidades sintéticas são usados e muito em fraudes. Por quê? Porque você não tem quem, você não tem vítima. Então, a vítima, quem que é a vítima? Ah, o banco. Tá, mas quem que é esse CPF? Não, mas esse CPF, esse RG, não Não tem, batiu. Então, não tem autoria. não tem autoria. Tem autoria, porque tem um pedaço de cada, Exatamente. uma perna de um, um braço do outro e a cabeça de outro. É isso. Com a identidade, com a inteligência artificial, a identidade sintética, ela é criada numa velocidade surreal, sul-humana, assim, hiper-humana. Isso, e hiper rápida. O que acontece? E não só as identidades, mas os testes dessas identidades. Então, é aberto vários formulários ao mesmo tempo, onde é testado todos esses dados via bot, e eles ficam processando e testando. O que passar, passou. Então, assim, se o fraud as a service já existe. Precisa do prevention as a service. Então, assim, tem que ter uma visão agnóstica, hiperconectada, hiperinteligente e rápida igual. E uma coisa também que eu não acredito muito em empresas concorrentes na questão de fraude. Eu acho que a nossa concorrência é o fraudador, é o crime. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Compartilhamento de informação, mas e isso que é difícil, né? são camadas. São camadas de prevenção. Eu acho que você tem razão. Por isso que os eventos são muito importantes para compartilhar. E os podcasts também, para compartilhar esse tipo de informação. Você está dando informação para alguém da área que vai usar essa informação e depois vai complementar. E também, talvez, um outro podcast de outra informação, um outro evento, né, vai trazer essas informações. Como você falou, acho que tem que se unir, porque os fraudadores, o crime é organizado, a gente não está organizado, eles são organizados. Por que a gente não se organiza? A gente vê isso em todo sentido. A gente vê na biometria, nas certificações, a gente vê na educação digital quando vem aqui, a gente vê até na recuperação do meu trabalho jurídico, recuperar quando uma pessoa cai numa fraude, né? E não há uma integração. Eu nunca teve um congresso de advogados que recupera pirâmides financeiras, a recuperação financeira. Não existe, porque não há união. E aí não há troca de informação, alguém achou um caminho. Esse é o problema. E também para o restante, né? Então, por isso, uma das ideias, quando foi criado o Fraudei, era isso. Era colocar todo mundo com as mesmas dores em cima do palco. Mas todo mundo tem as mesmas dores. Então, a gente conseguiu, a gente não filmava o evento. Então, a primeira edição, como é que foi decidido? Todo mundo contra o fraudador. Então, a gente conseguiu colocar no mesmo palco todo o onboarding de todos os bancos. A gente conseguiu colocar todas as companhias aéreas, falando da mesma dor. Então, assim, não tinha eu sou contra você, você é contra ele. Sim, é todo mundo junto. Sim, cada um faz sua divulgação do seu produto da melhor forma. Divulgação é uma coisa, mas tem espaço para todo mundo, tem públicos para todo mundo. Está aumentando ainda, as fraudes estão aumentando. E assim, não existe.
E se tem uma coisa que a gente já falou milhões de vezes, sabe- não existe bala de prata. Não, você já viu o número de fintechs que aumentou? Sim, Fintechs financeiras? sim. Todo dia que eu vejo uma nova fintech, todo dia, outro dia eu vi uma tal de Mutual, outro dia não sei o quê, várias, entendeu? E dá As, pra as coexistir. factories viraram tudo fintech, as factories. Mas veja, dá para coexistir. Porque Então, tem trabalho para existe- todo mundo. existem segmentos diferentes e a sociedade tem que se juntar numa premissa que é a segurança. É assegurar a sua mãe, a minha, o primo, o vizinho, o vendedor da feira. Então, mas isso é uma outra coisa, se a gente fazer um programa sobre isso aí. A gente está falando aqui de empresas, né? A gente falou até agora de banco, fintech, marketplace, mas e o pobre do consumidor? Quando vai chegar esses recursos na mão dele? Então- Para ele ter essa prevenção, não só o banco, quando vai fazer um cadastro, ter essa prevenção, mas quando a gente vai ter, porque a pergunta agora é, a biometria 5 pontos, já está em uso? Já está em uso, já aí. está Mas Pronta. mas para pronta empresas. para algumas empresas. Exatamente. Não tem como ser o usuário final, não teria como ter uma licença disso. Isso tem que ser pensado no âmbito maior, ainda é muito Não, sofisticado. para usar no celular, a gente hoje usa no Mas celular. você pode escolher a instituição financeira mais segura e que te facilita. Mas as fraudes não vê só na instituição financeira. A gente queria ter isso na palma da mão para acessar redes sociais, para acessar marketplace, entendeu? A gente queria acessar com segurança, não queria mais a senha e a dupla, Mas- a dupla certificação, mas o fraudador vai lá e coloca uma máscara na Mas, biometria. mas veja, Afonso, o que eu posso te contar é que assim, o nosso Banco Central e as nossas regulamentações são ótimas, são incríveis e são líderes mundiais. Sim, o sistema A bancário nosso é tecnologia maravilhoso. bancária brasileira é assim assustadoramente evoluída. Mas a educação tem que ser levada em consideração, porque a fraude sim, mas quando a gente fala em golpe, o golpe tem a ver com, eu falava em 3 pilares e agora são 4. Qual que é o quarto? Que eu conheço os 3. Primeiro é a urgência, questão de urgência. Sim. Tem que ser agora, senão você vai perder a oportunidade. Por isso tem o Pix, 2, surgiu o a Pix. oportunidade. O terceiro é a ignorância. Porque se você ouvir um golpe e a ignorância não no Ignorância modo a gente poderia também ofensivo. comparar com ganância também, né? Então, oportunidade é ganância. Ah, ganância da oportunidade. Oportunidade é É ganância. a lei de Gerson. Levar vantagem. levar vantagem. O celular por Ninguém, 500 por 2 mil reais. Não, 500 reais. O carro por 5 mil reais. É isso, André, de levar vantagem. eu tenho casos no meu currículo, né? Que gente comprou uma casa pelo Facebook. Só que e foi lá, pagou a casa, não viu, não chamou um advogado, não fez nada, foi morar na casa. 3 meses depois apareceu o dono, que ele tinha deixado com a empregada, entendeu? Sim, mas Com uma casa o cara comprou. Mas- Carro, um monte de fraudes. Mas vê, então é isso. Tem que comprar agora porque tem outros compradores na casa. A oportunidade vai ser incrível. Eu estou fazendo muito mais barato porque tem que ser agora. E para você, finge que tem uma oportunidade ali. E a questão da ignorância. Se essa pessoa tivesse ouvido falar sobre a venda de uma casa via Facebook, que não teve advogado e que ninguém estava atrelado, Comprar casa, talvez ele não caísse. comprar casa na rede social. Mas veja, Ignorância pura. Não, Isso é mas só por já é ignorância. mas a ignorância que eu falo não numa questão grotesca ou ofensiva, é de você ignorar. Se você não sabe, você pode cair. Por que hoje muita gente não cai no "Oi, mãe, troquei de Pix, troquei de WhatsApp, por favor, faz um Pix para mim"? Porque todo mundo já falou sobre esse assunto. Não, ainda tem gente Então que é cai. tão importante. Ainda tem gente que cai ainda mesmo. Mas é triste. Bom, mas a gente já, o seu programa é o 58, certo? Eu já gravei 58 programas falando a mesma coisa. Aqui a base do programa é a prevenção e educação digital. Sim. Tanto nós trouxemos as Sim. crianças para começar com esse projeto, porque a gente tem aqui uma deficiência assim, básica, toda deficiência em geral, mas os focos são as crianças e uns 50 a mais. Esses são os problemas. O meio ainda está equilibrado. E aí O meio tá equilibrado. Eu vou fazer uma provocação aqui. Primeiro que você perguntou qual era o quarto pilar. É isso. O medo. Que O medo. quarto pilar do golpe é hoje o medo.
Então, por existir muitos golpes, o medo de levar um golpe virou o quarto pilar. Porque a falsa mas então o central medo de é prevenção, medo, porque né? não, porque a falsa central de atendimento, o golpe do Pix reverso, o golpe do vocês usaram seu cartão e fizeram uma transação de R$ 3.800. Se não é você clica, você está usando medo. Então, o medo virou o quarto. Então, é a urgência, a oportunidade, a ignorância e o medo. E sobre a vulnerabilidade das pessoas, a terceira idade caiu muito em golpe. E caem muitos golpes que são presenciais. O motoboy que vai buscar o cartão, o golpe do presente, o golpe... Mas o consignado também, o consignado também. Também. Consignado é muito. A geração super conectada e que já viveu na conexão, ela superestima a inteligência dela e a segurança. Mas a gente tem notado que esse meio aí está um pouco melhor. Mas eu vou te dizer duas coisas. Lá para o 10º programa, o 15º, eu fiz uma árvore das fraudes. Eu parei de fazer porque não tinha mais galho para colocar na árvore das fraudes, né? E eu vou te falar agora um golpe que vai começar semana que vem. Nós temos 30 milhões de acessos ao seguro, ao empréstimo consignado com garantia do fundo de garantia, né? Que você entra pelo aplicativo da carteira digital. A semana que vem já vai ter fraude isso aí. Os fraudadores já estão preparando uma campanha para isso, porque é muito acesso. Então, é assim, a prevenção chega depois. Então, amanhã eu já vou gravar um programa tentando levar essa educação para uma rádio que me chamou para levar essa educação para tentar evitar isso, porque eles estão se tem 30 milhões, o programa nem está regulamentado direito, o fundo de garantia vai ser só em abril ainda. Semana passada vazou quase 25 milhões de CPFs, parte de chave Pix, nome completo, agência e conta de uma Bank as a Service. Tem até nome, tá? Saiu no Banco Central, não tem problema de falar. Sim, lógico. Mas e acabou de vazar. Então, assim, isso alimenta a indústria do crime. Então, você vê... e essa empresa já tinha algum histórico aí de auxílios emergenciais dados para pessoas que não eram os seus usuários reais. Então, assim, é isso. Então, assim, cada vez abastece mais o conteúdo. A inteligência tem que ser tão rápida quanto isso. A gente tá mudando o crime. Semana passada, semana retrasada, teve dois casos que chocaram o país, que foi de sequestro. Fazia tempo que não acontecia isso, porque o crime está mudando, está mudando para o digital. O aumento é gradual, muito gradual. Hoje é muito mais fácil você fazer um golpe do que você sequestrar uma pessoa. Então, eu vou te contar uma coisa. Você sabe qual é o público mais sequestrado em São Paulo? Homens. Mas de 9 em cada 10... Esse é o golpe das novinhas, esse é outro golpe. 10 de cada 9 sequestros na cidade de São Paulo são sequestros de Tinder com homem acima de 45 anos. Diminuiu muito. Diminuiu muito porque as mulheres não estão sendo mais, né, vítimas do golpe, mas tem. Não, as mulheres, o golpe é diferente. São golpes diferentes. No golpe mais relacionados a mulheres é investimento trouxe com sextorção usando as fotos. E do homem é o encontro rápido. Então, vou te dar os parâmetros. Tem um capítulo nosso, eu sou uma promotora, inclusive, que trata desse tipo de coisa. Eu tenho caso no escritório, então eu vou te dar o parâmetro da última. Uma mulher casada, na faixa de 50 anos, alta empresária, oriental, e perdeu R$800 mil em um golpe do amor. Perfeito, o golpe do amor. A gente está resolvendo o problema dela, a gente já rastreou ontem, acabamos de entrar com a ação, a gente vai recuperar o dinheiro dela, porque eu tenho toda uma equipe de peritos digitais, a gente vai conseguir, porque ela veio rápido, isso aconteceu, o último empréstimo, valor feito para fora foi dia 20 de dezembro, foi realmente... demorou para ter que montar todo um laudo para entrar com o processo. Mas as fraudes transfronteiriças com criptomoeda são muito difíceis de rastrear. A gente rastreou todas, sabemos onde está e está no Brasil o dinheiro. Mas não foi, então, interfronteiriça? Foi feita por alguém fora, mas brasileiro?
Provavelmente, o cara é brasileiro e está se passando por um japonês. Então aí sim, Mas o dinheiro foi tudo mandado por uma falsa, sim, reportando, foi mandado por uma falsa empresa e aplicador lá fora, tinha o nome de outra, foi montada uma empresa, e essa pessoa, o golpe do amor, foi um golpe do amor. Ele seduziu ela, ele não tocou no dinheiro dela, Sim. nunca tocou no dinheiro dela. Ele só falava, aplica aqui, aplica ali. Então, alguns Aí foi alertas. aplicando, aí uma hora chegou, ela não tinha como recuperar. Aí ela percebeu que era falso, tudo falso, a gente conseguiu fazer todo um laudo, e através desse laudo a gente sabe onde está o dinheiro numa empresa que tem representação no Brasil. Não é um dinheiro que está no Brasil, Claro, a empresa sim. tem representação aqui no Brasil. Mas Agora- assim, foi 40 dias de trabalho ininterrupto dos peritos para tentar fazer isso. Eu vou fazer só a parte judicial, né? Já começou a fazer. Claro. Agora, uma coisa que tem que ser muito importante de ser colocado são os alertas, né? Então, assim, fotografias que pareçam de estúdio. Num perfil social. O cara tinha Desconfie. o cara tinha até cachorro. Fotografias que não colocam eventos sociais. Então, que você não tem um jantar de família, que não tem foto de Natal, que não tem. É sempre a pessoa Não, esse sozinha, pode ter o cachorro ou não. Mas assim, Colocou do pai, da mãe, fez tudo perfeito, é muito perfeito. E assim, eles copiam, né? Isso daí foi copiado, a gente descobriu tudo. Copiado do modelo japonês lá, o cara existia mesmo, entendeu? E digo mais, foi mais grave ainda, foi tão bem conduzido que eles nunca falaram, só escreveram. Nunca trocaram uma então, palavra. quem é que tem coragem? Eu vou agora contar uma Eu coisa tô te pessoal. dizendo, Eu vou contar uma coisa É uma pessoal. pessoa hiper inteligente. Para ilustrar essa história. Eu conheci meu marido num aplicativo Sim. de redes sociais, de encontros. Eu não pus meu nome completo, ele não sabia em que bairro eu morava, e eu só encontrei com ele em lugar público, Você fez tudo onde direito, eu né? tinha Você tá uma dando análise. um insight para as pessoas. E meu carro estava num estacionamento, num lugar que eu tinha visibilidade, não fui para casa de ninguém, e esperei conhecer muito bem, olho no olho, até ele saber o meu nome. Até o meu marido atual saber o meu nome, acho que demorou uns 2 meses. Então, mas até Então, assim, isso é um insight, assim que se faz. Quer dizer, aí a gente não está dizendo que o aplicativo está errado, não está dizendo que a rede social está errado, que a digitalização hoje, usar tudo com facilidade está errado. A maneira que se usa sem a prevenção e sem a educação digital é que faz. Mas voltando ao 5.0 lá, ele interfere alguma coisa com a LGPD? Tem algum problema de... Não. Ele é seguro com relação a isso? Sim, ele já é um blockchain criptografado, já levando em consideração todas as leis de proteção de dados. E um insight você falou importante. É uma visão. Imagina uma fotografia holística, agnóstica, de tudo que está acontecendo, correlacionado com aqueles comportamentos. E eu vou trazer anomalias. Então, assim, o que for anomalia, vai ser levantado um sinal. Então, vai ser analisado também o processamento dos golpes e das fraudes para entender quais são as anomalias, para essas anomalias serem apresentadas no dia a dia. É super importante ter inteligência artificial generativa e não fictícia, ou dizer que tem um bando de dados em vez de um banco de dados. Então, assim, são várias coisas. Não pode ter uma Alexa, não é uma Alexa, tem que ter uma... Não, e não é um dado absoluto estático. Com uma Alexa, que é coisa estática. E assim, a biometria como nós conhecíamos, o que hoje ainda é usado, que tira a foto, bate com aqueles pontinhos. Não, a análise vai ser feita on time. E de uma coisa que vai ser levantado um histórico. Não é uma foto só, porque se eu trocar a sua biometria no seu iCloud, um fraudador pode dizer que é você e acabou, e os pontos vão bater. Então, assim, é uma inteligência muito mais agnóstica. Ela tem uma percepção muito maior e na mesma volumetria, hiperconectividade e inteligência que o IA. Milissegundos. E você pode esquecer a senha, ninguém vai precisar... Pode esquecer a senha e pode fazer a autenticação, a tokenização offline.
Isso é importante, esse offline é importante. Então você pode estar em lugares que não funciona na internet, pontos cegos, aplicativo. né? No ponto cego. E quantas empresas estão usando isso no Brasil? Você tem noção já? Eu posso dizer que logo, logo vai sair um release falando da volumetria já realizada no Brasil. Porque isso é importante divulgar para as empresas, é uma propaganda. Acho isso, não é uma propaganda? Nós temos, entre outras empresas que utilizam a Prove Identity, a gente tem uma que eu não posso falar porque precisa pegar autorização. Você Eles tá vão me fazendo, matar, fazendo mas uma vai sair um propaganda, né? PR. Mas então, não sei se é propaganda, eu preciso Lógico. primeiro alinhar com Os eles. fraudadores, primeiro que eles nem vão tentar, né? Eles nem vão tentar mais essa Mas eu empresa. posso te dizer que é um volume 120 milhões de transações em 8, 9 meses. É bastante. Com 99,9% de eficácia. Então, E o sistema é caro de implantar para uma empresa que está procurando? Não, Então, faça essa. é um sistema barato e é o primeiro sistema da camada de verificação. Você primeiro passa por essa. Depois você vai verificar crédito, depois você vai verificar outras coisas. Até a biometria passiva. Eu não digo que as outras camadas de verificações elas não são úteis. E as instituições já têm isso. Sim, mas essa é melhor e completa, né? Essa é a primeira camada que Isso. vai dizer vai ou não vai. Ela separa o joio do trigo. E aí depois você faz todas as outras camadas, porque, é claro, assim como a inteligência artificial existe a tecnologia do mal sempre trabalhando. Então, assim, a primeira camada da verificação digital, Com 99,9% tokenização 5.0, 99,9 vai sair de aí. afetividade, muito, muito útil. Então, não só as grandes empresas vão poder usar, como bancos, mas as empresas médias vão poder usar isso nas suas transações. Ela tem um custo-benefício infinitamente mais baixo que biometria facial como ela existe hoje. E prova de vida. Sim. Então, só isso já é uma camada. O INSS vocês vão vender para o INSS? Isso aí? Porque não, é sério isso. Então, você tem uma ideia? Quando eu me aposentei alguns anos atrás, né? Felizmente, né? Eu me aposentei alguns anos atrás. Eu me lembro que era em agosto. E foi assim, a carta do INSS, uma carta, vi por carta o negócio, olha só, e foi há pouco tempo, não foi tanto tempo, uns 3 anos que eu me aposentei, veio por carta no final de agosto, mas durante o mês de agosto inteiro eu recebi mais de 20 ligações oferecendo crédito consignado, quer dizer, eles sabiam antes que eu, e isso para os fraudadores também sabiam, então eu acho que para o INSS, que é o maior consumidor de prova de vida, né, e até por uma questão de idade, terceira idade, garantir a segurança das pessoas de saírem. Agora parece que já resolveram, não precisa ir mais ao banco, tem algumas outras formas de fazer, mas era muito complicado, né? Claro que tem muita fraude, tem muita gente morta que não é comunicada, né? Tem que fazer mesmo, né? Você acha que o cara morre e vão deixar de comunicar? O governo tem que exigir, porque o brasileiro, infelizmente, não tem esse cumprimento das regras, né? Então ele tem que ter essa prova de vida, tem que ser a prova de vida rápida e não prejudicar as pessoas que estão incapacitadas, pessoas de idade. Claro. Tem que ser inclusivo. Tem que ser inclusivo, tem que né? ser inclusivo, não adianta tem que só ser colocar justo, escada inclusiva, elevador, não adianta. Tem que ser ético, justo, inclusivo. E você falou que isso não é caro, o investimento. Eu acho que devia ser oferecido isso para o governo, não só para as empresas privadas, para fazer. A Prove já patrocina várias experiências e vários encontros governamentais de polícias, de serviços e tecnologia. Ela também faz um serviço de investigação também? Não, nós apoiamos. A gente apoia, não, né? perícia não. Não faz perícia? Não, até porque é uma fotografia daquele momento. Se precisasse de uma fotografia daquele momento, mas precisa ter tido acesso naquele momento. Precisa ter estado conectado com a tecnologia da Prove naquele momento para poder você ter uma fotografia fidedigna.
André, infelizmente nós chegamos ao final do programa. A gente ficou com muita coisa para falar sobre a inteligência 5. A biometria 5.0, né? Várias situações que ainda tem que desvendar aqui e você trazer mais insights da sua empresa, que é inovadora, né? Prove Identity. Eu creio que é a primeira do país que está trazendo isso, né? Então é uma coisa importante para você, empresário que está assistindo falando de fraudes, para sua empresa, você que é de cibersegurança também, para levar isso para sua empresa, participar do Fraud Day também, para trocar informações, que a André é uma das patrocinadoras, a André, não, a Prove, sim, Sim, é uma das patrocinadoras do Fraud Day e de outros eventos, justamente para compartilhar. Então, E eu posso aqui listar um monte de evento, posso? Pode, claro. Então, segundo Congresso E agradecer de também, agradecer aí quem está assistindo aí, a sua presença. Obrigada a todos, mas assim, esse ano a gente já patrocinou o segundo Congresso de Prevenção de Fraude e Colaboração da FEBRABAN. E Antec, dia 10 e 11 de abril. FEBRABANTEC, também, workshop do Piauí, da Polícia Civil e Secretaria de Segurança, e o primeiro workshop de Santa Catarina, em agosto. Então, eu agradeço a presença da Andréa Rufino aqui, esse insight que ela trouxe, e esperamos encontrar no próximo evento, no próximo programa aqui para trazer mais enfeites, e no próximo evento gostaria de estar presente para ajudá-la nessa caminhada aí. Então nós vemos no próximo episódio e fiquem seguros. Afonso, muito obrigada. Foi um prazer. Eu adorei.